Com o forte tombo na cotação das ações na segunda-feira, a Petrobras perdeu quase 75 bilhões de reais em valor de mercado. Foi a segunda maior queda diária em valor de mercado da estatal desde o início do Plano Real. E isso acontece num contexto em que o presidente Jair Bolsonaro anuncia a troca de liderança na presidência da organização. Sobre isso, nós vamos conversar agora com o estrategista-chefe do Grupo Latos e trader profissional, o Jefferson Latos. Bom dia, Jefferson. Obrigada por dedicar um tempo aqui para conversar com a gente. Oi, Laís. Bom dia. Prazer é meu. Muito bem, Jefferson, ontem nós tivemos então essa queda, a maior queda diária em valor de mercado da Petrobras desde o início do Plano Real. Agora eu quero te perguntar, quem perde com esse movimento do presidente Jair Bolsonaro? Olha, eu acho que todo mundo perde, né? Todo mundo perde, até porque essa movimentação fere inicialmente os pequenos investidores, os grandes investidores, fere um pouco a credibilidade do país perante os investidores internacionais, né? Com essa sinalização de alteração nas estatais. Então, acho que não tem ganhador, nem mesmo o presidente ganha, né? Até porque ele é muito pressionado quando ele faz esse tipo de movimentação. Mas ele, a critério dele, acha que ele ganha com essa troca, mas na verdade não tem ganhador, né? Todo mundo perde nesse sentido. Jefferson, e nós vimos o dólar subindo, a ação da Petrobras em forte queda e perdas que atingem também pequenos e grandes investidores. Você pode explicar para a gente os fatores e o cálculo que explica essa reação do mercado? O mercado ele sempre age muito por expectativa, né? Expectativa, os grandes investidores gostam de horizonte, então quando eles buscam investir em alguma empresa, em algum país, é porque ele espera que ele tenha um horizonte e tenha uma segurança para poder fazer seus investimentos. E quando ele percebe que ele está investindo numa empresa, principalmente uma estatal, e essa estatal você não tem uma segurança de investimento, ou seja, a qualquer momento o governo, no caso, pode ir lá interferir na estatal e fazer com que ela não tenha lucros, ou então que ela venha a ter prejuízos, ou alguma coisa do gênero, isso assusta muito o grande investidor, né? E, consequentemente, isso coloca até em xeque a credibilidade econômica daquele país e tudo, que foi o que aconteceu ontem. Claro que aqui internamente teve um grande exagero, até porque o presidente Bolsonaro indicou a sinalização da troca do presidente, não na política diretamente da empresa e tudo. Mas isso acende um alerta, até porque a gente tem um histórico, né? Um péssimo histórico de interferência de outros governos em estatais, né? Jefferson, agora a Petrobras tem ações no mundo inteiro, né? Como que fica, então, a imagem da estatal perante, né, a confiança para os investidores brasileiros, até mesmo a confiança dos investidores no Brasil, no país como um todo? Como que fica essa confiança? A gente brinca que no Brasil o pequeno investidor esquece muito rápido, né? Mas o grande investidor não. Tanto é que hoje a ação já vem se recuperando bem, né? Está com mais de 10% de alta, mas tem todo o descrédito a longo prazo que acontece em cima disso, tá? Então, o investidor estrangeiro pensa bem, muitas vezes realoca o seu investimento. Então, essa movimentação que a gente teve de sexta-feira para cá, né, estou falando de quase 30% de queda, desde quando teve o indício de mudança na Petrobras até a confirmação da troca, a gente teve aí cerca de 30% de queda, mais ou menos 75 bilhões. Muito disso é o grande investidor migrando para outros tipos de investimento que ele considera mais seguro, que não tenha tanto risco de uma alteração do governo. Essa é a grande preocupação, né, do grande investidor. Ele pede a previsibilidade e ele fica ao risco do governo, não é nem ao risco do mercado, né, porque é ao risco do governo e não é ao risco do setor. Quando a gente leva em consideração que o petróleo vem subindo forte, o dólar forte, então isso favorece também a Petro em certa parte.
tudo isso era positivo para a empresa, mas o fato de ter um dos controladores, que no caso é o governo, que pode a qualquer momento alterar a política da empresa, a presidência da empresa ou qualquer outra coisa, isso assusta os grandes investidores saindo dessas ações, consequentemente prejudica os pequenos investidores que às vezes não têm tanta informação, não têm tanta noção que não vale muitas vezes permanecer naquele investimento naquele momento. Então é bem complicado, os pequenos são sempre os que mais sofrem com essas movimentações, né? Agora vamos olhar para o ministro da Economia, Paulo Guedes. Parece ali que ele foi pego de surpresa com as declarações do presidente Jair Bolsonaro na semana passada. E agora ele está em silêncio. O que justifica esse silêncio do ministro, Jefferson? Vale lembrar que o Roberto Castelo Branco foi indicação do Paulo Guedes, né? Então, qualquer coisa que ele venha comentar sobre essa situação, ou ele pode se indispor com o Castelo Branco, ou ele pode se indispor com o presidente. Então, o ministro achou mais coerente manter o silêncio e focar nas pautas econômicas que são bem importantes aí para a retomada econômica do país. De certo modo, o mercado reclama um pouco, né? Esperava alguma fala dele, alguma orientação dele, mas analisando friamente foi coerente, até porque mostra que ele não vai entrar em confronto com o Bolsonaro e, consequentemente, que ele permanece no cargo e que está focado em pautas que, em teoria, são muito mais importantes para o mercado, né? Até porque, por enquanto, na Petro, a gente só tem a sinalização da troca do presidente e não nenhum tipo de alteração da política da empresa em si, né? E agora, as ações tomadas pelo governo até aqui de uma agenda liberal. Essa agenda liberal prometida em campanha ainda tem chance de ser realizada nesse ano de 2021? Bem pouco provável, porque vale lembrar que no meio do caminho teve uma pandemia que mudou completamente o cenário global, não só o nosso, mas o global, e que impediu muitas coisas aí que envolveriam uma agenda liberal de serem concretizadas. Então, é bem difícil, que é bem provável que aconteça agora com Arthur Lira e com o Pacheco no Senado, é que a gente consiga, pelo menos, pautar e começar a discutir reformas que são importantes, o auxílio emergencial aí, que com certeza sai em breve. É isso que a gente tem para esse ano. Fora isso, a gente não tem nada que mude o cenário ou que vá mais para essa linha liberal, privatizações ou qualquer coisa. O cenário não favorece nem um pouco a isso, né? Muito bem, nós conversamos com o Jefferson Latos, estrategista-chefe do Grupo Latos e trader profissional. Jefferson, estaremos com certeza atentos nessa movimentação que acontece com a Petrobras. Obrigada pelas informações. Eu que agradeço.